Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós estamos aqui, meu querido aluno, minha querida aluna do nosso 7º ano, para nós dar mais uma olhadinha aí nesse processo de urbanização. Então, só recapitulando um pouco, a gente viu aí que o Brasil passou por um processo de urbanização, metropolização, em uma velocidade muito grande. E que isso, por consequência, acabou trazendo para nós o quê? Dificuldades, e dificuldades muito grandes. A nossa cidade cresceram e não tem uma infraestrutura suficiente para fornecer uma boa qualidade de vida para essa população. Então hoje viver nas grandes cidades brasileiras, principalmente na metrópole, acaba apresentando-se o quê? Não é lá a melhor maravilha do mundo. Porque nós acabamos encontrando o quê? Essas cidades, elas cresceram exageradamente por uma razão pura e simples. Elas atraíram uma quantidade muito grande de pessoas porque essas pessoas ali enxergaram que existia uma forte concentração de riqueza. Então, se logicamente essa concentração de riqueza leva aos melhores empregos ou salários, eu dentro dessa cidade tenho maior chance aí de sobreviver um pouco melhor, de ter uma renda melhor. Então, por isso que essas cidades cresceram exageradamente. Mas hoje a gente acaba percebendo o quê? Que elas não conseguem, além da renda, fornecer uma boa qualidade de vida para a sua população. Então, o que nós acabamos tendo aqui é que surgem, dentro das grandes cidades, questões ambientais, que são muito sérias. O que são essas questões ambientais aí, né? Existe já quase que, dentro da ecologia, do ambientalismo, toda uma linha de pesquisa, de estudo, que é chamada de ecologia urbana. Então nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos tendo que esses problemas relacionados com a ecologia urbana vão tratar muitas vezes de ver mesmo a cidade como se fosse quase que um ecossistema. São muito legais esses estudos aí. E a imagem que nós temos aqui, né? Então você vê claramente que essa imagem ela tem uma forte chance de ser uma imagem de uma periferia de uma grande cidade, né? As casas extremamente simples, a rua sem pavimentação, provavelmente pode até mesmo ser esgoto que está correndo a céu aberto aí. Imagens como essas são comuns em lugares onde há falta de infraestrutura para a população. Sim, é isso mesmo. Então, claramente a gente percebe que essa região não é uma região única no nosso país. Em grandes cidades, é muito comum encontrar esse quadro aqui. O que significa esse quadro? Isso aqui é o que justifica aquilo que eu falei para vocês. O ideal para que uma pessoa ela tenha uma boa qualidade de vida na sua cidade ou na cidade onde ela vive é o quê? Primeiro você cria uma infraestrutura. Tem que chegar a água tratada, o esgoto, a pavimentação na rua, o transporte público, o sistema de energia, de telefonia, tem que chegar tudo isso para depois você receber as pessoas e começarem a construir suas casas e assim vai. O que a gente percebe num quadro como esse aqui é que essa lógica não foi respeitada. Existia uma determinada região, provavelmente na periferia de uma cidade, e as pessoas foram culpando dessa região sem basicamente tratar de fazer o quê? Tratar aí de primeiro ter essa infraestrutura. Então esse é um dos problemas que nós temos. Outros problemas, outras questões socioambientais existem também nas mais variadas possíveis. Por exemplo, o que nós encontramos aí? Questão relativa à poluição do ar. O que é essa poluição do ar? Então cada vez mais essas cidades a gente percebe que elas consomem quantidades muito grandes de energia, principalmente a frota de automóveis, caminhões e ônibus. O ônibus ainda não é o grande problema da cidade. O grande problema da cidade que nós encontramos é o quê? O transporte individual. Se você parar em qualquer rua de uma grande cidade, você vai ver o quê? Uma pessoa dentro de um carro. Não tem lógica nenhuma, certo? O ideal nessas grandes aglomerações urbanas é a utilização do transporte coletivo. Mas e por que é que essas pessoas não utilizam esse transporte coletivo?
Porque basicamente ele é caro e sem qualidade. A pessoa, quando pode ter acesso a um certo conforto, ele prefere seu carro individual. Só que esse carro vai acabar, peço desculpa, jogando uma quantidade muito grande de poluição na atmosfera. E essa poluição, ela causa muitos problemas, até mesmo problemas relacionados com a saúde pública. Então você pega, por exemplo, essa região mais centro-sul do Brasil, onde você tem os invernos um pouco mais rigorosos, é muito comum nós encontrarmos em períodos de inverno muitas pessoas com problemas respiratórios. Claro, a poluição que lá existe é uma poluição em grande quantidade. Essa poluição não ataca só a saúde das pessoas. Ela pode criar, por exemplo, um outro impacto aí, conhecido como a famosa chuva ácida. O que é isso? Então a chuva ácida não é aquela coisa, vai chover ácido como se fosse o personagem do desenho animado que vai cair a pele de quem estiver recebendo essa chuva. Não é assim que rola. A chuva ácida é assim, toda a água ela tem um certo grau de acidez. E nós sabemos que a nossa água está lá na atmosfera, né? Só que nós jogamos uma quantidade muito grande de poluentes. E esses poluentes também ficam na atmosfera. E o que vai acabar acontecendo? Lá na atmosfera, entre esses poluentes e a água vai acontecer uma reação química. Aumenta sensivelmente o seu nível de acidez. Então o que acontece se nós tivermos o fenômeno da chuva ácida? Na cidade, durante assim, décadas e mais décadas, você vai ver algumas estruturas urbanas, um prédio, uma ponte, uma estátua, um monumento histórico, ele começa a desgastar. Só que a poluição é produzida nessa cidade e é carregada para as regiões rurais através das massas de ar e vento. Pode chover lá no campo também, destruir a vegetação, aumentar a acidez do solo, diminuir a produtividade agrícola. Então são problemas e problemas muito sérios que nós temos aí. Um outro fenômeno, agora esse típico de inverno, nós conhecemos como a nossa famosa inversão térmica. Qual que é a questão comum que nós encontramos? Dentro da atmosfera existe uma circulação natural, um movimento que é conhecido como movimento convectivo. O ar próximo à superfície aquece, qual que é a tendência natural? Ele subir, lá ele resfria e desce. Então, constantemente nós acabamos tendo esse movimento. Isso nas cidades é muito importante. Por quê? Porque a maior parte da poluição nas cidades, elas acabam fazendo o quê? Elas acabam aí sendo lançadas nessas regiões mais próximas da superfície. Então, mesmo com esse movimento de convecção, você tinha dispersão, né? Mas no inverno nós temos o quê? Esse ar que ele está mais próximo da superfície, ele está muito carregado de partículas sólidas de poluição que nós não enxergamos. Principalmente no primeiro horário da manhã, o que é necessário acontecer? O sol aquecer para essa convecção começar a funcionar. Demoram mais algumas horas. Você precisa de uma quantidade muito maior de sol para fazer essa dispersão de toda a poluição para a atmosfera. Então é muito comum nós encontrarmos nas grandes cidades aqueles nevoeiros na manhã. Aquilo ali tem uma alta quantidade de partículas sólidas naquele ar. Aquilo ali é poluição. E nós, claro que também estamos na superfície da cidade, vamos consumir aquilo com uma quantidade maior. Um outro problema urbano são as chamadas ilhas de calor, né? As ilhas de calor são basicamente percebidas durante o verão nas cidades por falta de vegetação. O que acontece nessas cidades? Acontece mais ou menos o seguinte: a energia solar, ela atravessa toda a atmosfera e aquece a superfície. Essa superfície aquecida, ela devolve a energia para a atmosfera. Só que dependendo do tipo de superfície, devolve mais ou devolve menos. Por exemplo, se você tem áreas verdes ou solo, parques, praças, florestas, ruas urbanizadas, toda essa área verde, ela trata de fazer o quê? Ela absorve energia. Mas agora se você está num centro urbano, por exemplo, que não tem mais essas áreas verdes, o que é que você encontra lá? É o prédio, a calçada e o asfalto. Então, esses vão tratar de refletir uma maior quantidade desse calor, devolver isso para a atmosfera. Então daí você vai no centro da cidade, ali está uma temperatura
mais elevada, aquilo ali formou uma ilha de calor. Você sai alguns metros ou quilômetros dali numa área um pouco mais arborizada, por exemplo, você tem uma queda significativa da temperatura. Essa é a nossa famosa ilha de calor que nós temos aí. Não precisamos nem falar de um outro problema grave das cidades, que é o problema do lixo. Vivemos e produzimos quantidades extremamente grandes de lixo. Hoje os lixões não estão dando conta mais. E o lixo precisa ser o quê? Todo o lixo ele pode ser reaproveitado. Quando a gente fala em lixo, acaba acontecendo o quê? Você tem o tal do lixo reciclável, o papel, o metal, o plástico e mais algumas coisas. E o lixo que é orgânico, né? Que esse se decompõe mais rapidamente e pode ser utilizado até mesmo para a produção de energia, de adubo orgânico. Só que o que nós fazemos dentro da nossa casa? Misturamos todos o lixo em um pacote só, isso não é responsabilidade minha. O custo para você fazer essa separação é um custo muito elevado. Então nós temos que criar esse hábito de separar o nosso lixo. Pense você nisso e comece a fazer isso dentro da sua casa. O que nós temos aí? Fica uma atividadezinha para você. Pesquise aí na sua cidade, no seu estado, se existe algum problema socioambiental e produza um texto sobre ele. Então você vai dar uma pesquisadinha aí para nós, não é mesmo? Aí na sua cidade, você mora numa grande cidade, numa média cidade, eu moro numa pequena cidade, então veja se no seu estado, na capital dele, existe algum desses problemas. Procure lá uma reportagem, não sei o quê, e faça um texto sobre isso. Você vai ver que vai ser bem legal para você. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço.